Shalom, shalom, povo de Deus. Este é mais um momento Adonai no meu e no seu lar. Vamos orar agora essa oração, que, principalmente para aqueles que gostam de orar ao meio-dia. Nós sabemos que há horários em que portais espirituais são abertos, e isso estão escritos nos escritos extras bíblicos em que o profeta Daniel deixou escritos esse que Daniel, quando esteve em Babilônia, ele reteve aquilo que era bom e deixou escrito em escritos extras bíblicos. E dentre os horários em que Daniel orava 3 vezes ao dia, 9 horas da manhã, meio-dia, 15 horas. Além desse, às 18 horas é um horário que portais espirituais são abertos para a hora do milagre. Então vamos orar e crer que o Deus dos milagres, o Deus da cura, o Deus da libertação, o Deus da salvação, o Deus da santificação, o Deus do renovo, o Deus da restauração, estará passando nos nossos lares para fazer aquilo que lhe apraz. Está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Altíssimo e soberano Deus, todo-poderoso, maravilhoso, santo, fiel, justo e verdadeiro, conselheiro, digno de honra, de glória, de louvor, a quem recorrem todos os homens, a quem nós sabemos e cremos e declaramos que pertence a glória, a majestade, o domínio dos povos, a autoridade, a soberania e o poder. A ti nós invocamos, Todo-Poderoso. Em nome de Jesus nós oramos a ti, porque está escrito: achegai-vos, pois, a mim, e eu me achegarei a vós. Também está escrito: se esse povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, abandonar os seus pecados, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber as nossas orações, mediante, Senhor, perdão dos nossos pecados. Tu és o Deus que perdoa pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e os pecados dos nossos familiares, Pai, em o nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Que tu possas, por intermédio do teu Espírito, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Espírito Santo de Deus, visita os lares, acampando os teus anjos à porta deles. Que os anjos do Senhor estejam com espadas desembainhadas como de fogo, para cortar e lançar fora todo mal. Nós oramos pelo Deus da libertação, aquele que libertou o endemoniado gadareno, aquele o qual ninguém dava mais nada, que andava nos sepulcros e já tinha perdido, Deus, a consciência própria, porque era dominado por legião de demônios. Esse é o Deus que liberta, e é a ti que nós invocamos, para que haja libertação na vida de todo aquele que está oprimido e possesso por espíritos malignos. Nós oramos também, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor entre com a santificação, com a retidão, com a pureza de coração, com a integridade, com a idoneidade na vida do teu povo. Nós oramos para que o teu povo seja cheio do teu Espírito Santo. Senhor, que conheçam o Senhor e saibam que tu és o único Deus verdadeiro. Eu oro a ti, Senhor, em nome de Jesus, pedindo a aspersão do teu sangue sobre os umbrais, portais e batentes. Senhor, que a unção do teu Espírito, que despedaça o jugo e quebra a canga do inimigo das nossas almas, esteja sobre nós e sobre os nossos. Que o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que foi derramado a caminho do Calvário há mais de 2000 anos atrás, Senhor, seja, Deus, derramado
em nome de Jesus, Pai, e tenha êxito nas nossas vidas. Que esse nome poderoso, que é sobre todo nome, porque triunfou sobre a morte, sobre Satanás e sobre o juízo, que esse nome que é sobre todo nome, em nome de Jesus, possa valer nas nossas vidas, para que nós sejamos curados, libertos, sarados, transformados, renovados pelo Senhor e pela força do seu poder. Deus, tu és aquele que tem poder para trazer restauração no seio das famílias, trazer, Senhor, cura, trazer, Senhor, entendimento, trazer, ó Deus querido, comunhão, trazer, Senhor Jesus, arrependimento pelos pecados e pelas más obras. Deus, eu oro nessa hora para que o Senhor visite casamentos que estão desestruturados, casamentos, ó Deus, que estão aí por um fio de chegar a um divórcio, e aqueles, Senhor, que estão ainda enfrentando o divórcio por causa, Senhor, de uma desilusão, por causa de uma traição, de um abandono do seu cônjuge. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha desfazer as obras do diabo na vida do teu povo. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo, ó Deus, que pedimos e daquilo, Senhor, que pensamos. Que nesta hora, Santo Espírito de Deus, a mão poderosa do Altíssimo possa passar, a presença do Altíssimo, os santos anjos em miríades, que, Senhor, estão aí, Senhor, vindo, Deus, através do abrir do céu, aonde habita o Altíssimo, a quem Daniel orava. Esses anjos, Deus, que são as hostes do céu, possam entrar em movimento, Deus. Que o Senhor nos entregue esferas espirituais, Deus. Que o Senhor nos entregue, Deus, em nome de Jesus, pela força do seu poder, os limites espirituais dos nossos lares, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor possa lançar por terra Satanás, Deus, e os seus demônios, como o Senhor lançou, Deus, nos dias do Egito, Faraó, com seus carros, cavalos e cavaleiros, em nome de Jesus, Pai. Está escrito que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos em Ti, Altíssimo, e sabemos que não há livramento, que não há libertação, que não há cura, que não há milagre, que não há transformação, que não há santificação, que não há, Senhor, nada que possa ser feito sem que não seja feito pelo nome de Jesus e na pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós invocamos o Altíssimo e Todo-Poderoso e chamamos a existência desse Deus nas nossas vidas. Senhor, nós desfazemos pelo poder da fé, mediante estarmos armados com as armas espirituais descritas em Efésios 6:10, usando da autoridade que já nos foi dada, quando Cristo disse: eis que eu vi a Satanás como um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente, mas eis que vos dou poder e autoridade para pisardes as serpentes e os escorpiões, e sobre todo o poder das trevas. Nós usamos dessa autoridade, Deus, porque está escrito que Jesus, tendo sido levado às alturas, levou cativo o nosso cativeiro. Vindo à terra, ele deu dons aos homens. Nós usamos dessa autoridade, nós usamos dessas armas, nós usamos do poder desse nome, do poder desse sangue, do poder e da ação da pessoa do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, porque fomos batizados em o nome de Jesus e cremos que ele é o Filho de Deus, que veio à terra para desfazer as obras do diabo e dar dons aos homens. Que nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor possa visitar a vida desse filho, o qual a sua mãe está orando, intercedendo. Que o Senhor possa visitar a vida desse marido, que está aí com a sua cabeça virada, Deus, pela prostituição, pelo adultério. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer este homem, Pai, em nome de Jesus, lucidez, que ele possa se voltar para Ti, porque está escrito que digno de honra é o leito imaculado. Essa mulher, Deus, que não quer passar por esse divórcio, que não quer assinar esse divórcio, que ela está esperando em Ti, crendo que o Senhor é Deus poderoso para restaurar todas as coisas. Que o Senhor restaure, Deus, essa aliança. Que o Senhor restaure, Deus, essa comunhão. Que haja unidade e unicidade entre este casal,
para a glória do Deus Pai. Senhor, essa filha, Deus, que tomou um caminho errado, que entrou em relacionamentos que não são agradáveis a Ti, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, entre com a libertação, que traga lucidez, Pai. Que o Senhor ilumine os olhos do espírito dessa jovem, que descauterize essa mente, que desfaça as obras do diabo contra ela, Senhor, e a ação dos malfeitores. Eu oro em nome de Jesus, Deus, por esse pai de família que está desempregado, que está, Senhor, padecendo, Senhor, de pão na sua casa, que já não sabe mais o que fazer, para onde olhar ou a quem socorrer. Tu és o Deus que tem as chaves de Davi, que abrindo ninguém fecha e fechando ninguém abre. Que o Deus do céu possa dar uma ordem a favor desse e dessa que estão desempregados, e uma porta venha ser aberta, para que o nome de Jesus seja glorificado, Senhor, e exaltado, Senhor, e haja testemunho daquilo que o Senhor fez e ainda irá fazer na vida daqueles que estão orando, Senhor, em Brasília, no Brasil, Senhor, no Ocidente, na Ásia, na Europa, na Oceania, nos países do Ocidente, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que nessa hora o Senhor possa entrar, Deus, na vida desse pai de família, que está preso pelos vícios da bebida alcoólica, que está causando confusão, contenda, violência dentro dos seus lares, Pai. Em nome de Jesus, que esses homens sejam libertos, que essas esposas que estão presas em cadeias de iniquidade e de pecado sejam libertas e tornem a sã consciência da necessidade de serem idôneas, boas esposas, boas mães de filhos. Pai, que essas famílias, em nome de Jesus, sejam abençoadas com a bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que eles tenham paz uns com os outros, que sentem-se às suas mesas em uma comunhão, em regozijo, em paz e a alegria. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, por aquele, Senhor, que está aí, Senhor. Oh, Deus querido e santo, enfrentando uma causa impossível, um problema, Senhor, sem solução, que já não sabe mais a quem recorrer, que já bateu, Senhor, a porta, Senhor, dos médicos, a porta, Senhor, dos advogados, dos juízes, da medicina, Deus, que já buscou socorro no banco, nos homens, mas não encontrou solução. Que o Deus do céu venha trazer uma solução, abrir, ó Deus, um caminho no deserto, para que essa pessoa possa passar de cabeça erguida e receber a vitória, e cantar como Miriam cantou e dançou. Eu oro por esse empresário, Deus, que tem muitos compromissos a pagar, muitos impostos, que tem a folha dos funcionários ao longo, Senhor, ao findar de cada mês. Que em nome de Jesus o Senhor traga uma prosperidade na vida deste empresário, que o Senhor traga uma abundância de víveres. Em nome de Jesus, que o Senhor abra um caminho largo e espaçoso, Senhor, de prosperidade, de multiplicação de moedas, de abundância de víveres sobre a vida deste empresário, dessa empresária, desse lojista, que essa vendedora, Deus, que esse, Senhor, representante comercial, que esse, Senhor, ambulante, que essa que é, Deus, Senhor, uma profissional, Senhor, liberal, que esse que é um servidor público, seja visitado pelo Senhor e tenha, Senhor, um dia, Senhor, de paz, de alegria, um dia, Senhor, de solução de problemas insolúveis e de resposta, que toda confusão de rosto, que todo espírito que divide nos seus locais de trabalho venha cair por terra. Senhor, eu oro em nome de Jesus, na força do seu poder, por aqueles que estão atravessando aí, Deus, doenças psicossomáticas, como a depressão, Deus, Senhor, as síndromes do pânico, as crises de ansiedade. Está escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, que o Senhor venha com o bálsamo santo do teu Espírito, bálsamo de Gileade, passe, curando e sarando as feridas da alma do teu povo, trazendo restauração nas suas mentes, curando os seus corpos físicos, Deus, onde estiver um enfermo, um doente, um desenganado pela medicina, que seja, Senhor, visitado por meio dessa oração, dessa intercessão. Senhor, eu oro em nome de Jesus, por aquele que está enfrentando um luto, por aquele que está enfrentando, ó Deus, a perda de um ente querido, Deus, por aquele que vai hoje enterrar o seu ente, que vai enterrar amanhã, ou que já enterrou, Deus, ao longo desses meses, e que se encontra no vazio completo de alma, na sua existência, que ele seja tocado pelo Senhor, o Deus que é Pai, que é aquele que consola,
que edifica, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelas mães de famílias e pelos pais de família. Que o Senhor converta o coração do pai aos seus filhos e do filho aos seus pais. Dos filhos, ó Deus, aos seus pais. Dos maridos às suas esposas. Das esposas aos seus maridos. Que o Senhor, ó Deus, traga paz, comunhão, alegria, contentamento no seio das famílias. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, venha libertar dos vícios das drogas, Senhor, dos vícios da pornografia, dos vícios da bebida alcoólica, dos vícios, ó Deus, da jogatina, Deus. Esse homem, essa mulher, que gasta todos os seus víveres em jogos, Deus, trazendo prejuízo e necessidade para os seus filhos e a sua esposa, Senhor, e para o seu lar, que seja liberto pelo poder do nome de Jesus. Que o Deus da vida passe, em nome de Jesus, trazendo vida, salvação, libertação, graça, debaixo, Senhor, das tuas asas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que o Deus do céu visite, Senhor, cada família que está, Deus, ali, Senhor, no Oriente, no país chamado Irã. Senhor, em nome de Jesus, o país chamado Síria. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, visita, Deus, pela força do seu poder. Em nome de Jesus, Deus. Também o país chamado Afeganistão. Nigéria, Senhor, visita. Angola, Deus, em nome de Jesus. Lugano, Espírito Santo. Visita, Deus, a Rússia. Visita, Senhor, em nome de Jesus, todo o Oriente Médio, Deus. Deus, em nome de Jesus. Trazendo cura, salvação, libertação debaixo de tuas asas. Todo o Ocidente, toda a Ásia, toda a Europa, toda a Oceania. Visita o Brasil. Que vidas sejam curadas, libertas e transformadas nessa nação. Que o Senhor não dê essa nação à bancarrota. Que o Senhor não entregue essa nação às mãos dos seus adversários espirituais. Que o Senhor entre no poder político, Senhor, no poder público e privado dessa nação. Que o Senhor entre no cenário político, na segurança, na economia, na saúde e na educação. Que os três poderes dessa nação sejam visitados pelo Deus do céu e que o resultado das urnas para o ano de 2027 não seja segundo a vontade e o coração dos homens, mas segundo a tua vontade e o teu querer. Deus do céu, em nome de Jesus, vai libertando cativos, vai tirando oprimidos das suas cadeias espirituais, que grilhões, aguilhões e algemas espirituais venham ser abertas, quebrados, Senhor, em nome de Jesus, despedaçados, que seja despedaçado todo o jugo, Senhor, na vida do teu povo. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor ajude, Deus, todos aqueles que estão buscando em Ti uma resposta, uma solução, uma direção, uma porta aberta, uma cura, Senhor, oh Deus querido, em nome de Jesus, uma restauração da sua aliança, que venha receber vitória, por intermédio da oração feita no nome de Jesus, na pessoa do teu Espírito Santo. Senhor, eu não tenho nada a oferecer ao teu povo, mas o Deus a quem eu represento neste momento tem e pode fazer muito mais daquilo, Senhor, que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é o Deus que diz a tua palavra, como o Senhor orou Davi, salmodiou Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Senhor, que tu sejas o pastor do teu povo, que de nada eles tenham falta. Senhor, que haja abundância de víveres. Tu és aquele que dá pão ao que come e semente ao que semeia. Que o Senhor possa abrir os celeiros do céu. Senhor, nós somos limitados. Os nossos recursos são limitados, mas servimos um Deus ilimitado. E tu és um Deus ilimitado. Que esse Deus ilimitado possa trazer, Senhor, em nome de Jesus, abundância de víveres na vida do teu povo, no celeiro, nos negócios, nas finanças. Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, faça o teu povo colher. Aonde não plantou é ajuntar, Senhor. Aonde não espalhou. Senhor, esse filho que está encarcerado, que está preso, que o Deus do céu venha trazer libertação para ele ali, Deus. Encontrá-lo ali dentro, se revelar a ele. E, Senhor, em nome de Jesus, que ele saia daquele lugar, tendo cumprido, Senhor, a sua sentença, mas sabendo que o Deus do céu
é aquele que muda histórias, que quebra cativeiros e que faz do velho um novo homem. O Senhor não veio, Deus, para os sãos, mas os doentes, eles precisam de ti. E nessa manhã, Senhor Jesus, eu oro por essa filha, Deus, que se encontra cativas, que se encontram, ó Deus, cativas, por essas filhas. Filhas, Deus, não é uma filha. São filhas que se encontram cativas, presas em cativeiros espirituais, cativeiros emocionais, cujas mães estão orando, que elas sejam libertas pelo poder do sangue e pelo poder do nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, que os céus venham se abrir dentro do lar daqueles que estão orando, agora, que vão orar daqui a pouco, que orarão, Senhor, no futuro, aonde essa oração chegar, que o céu desça e apareça, que a glória de Deus se manifeste, que o milagre seja feito, que a libertação seja alcançada, que a cura, Senhor, seja recebida, que o lar seja restaurado, que em nome de Jesus sejam feitas novas todas as coisas na vida do seu povo. Deus, aquele que ainda não foi salvo, aquele que ainda não te conheceu, aquele que ainda não entrou nesse processo de mudança, de transformação, Senhor, que está aí, Senhor, que ainda não conseguiu refazer a sua rota, mudar o seu percurso, porque não teve o entendimento da tua palavra, que este tem o seu nome escrito no livro da vida, mediante o aceitar de Jesus, que é o Filho do Deus Altíssimo, que veio à terra para morrer, para salvar, buscar e libertar todo aquele que se havia perdido, o qual está escrito que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Deus, em nome de Jesus, alcança, Deus, alcança aqueles que estão em situação de rua, alcança aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, em cadeias, em prisões, em algemas, em centros de reabilitação, das doenças mentais e das doenças, Senhor, oh Deus, dos vícios, Pai. Em nome de Jesus, que eles sejam libertos pelo Senhor na força do seu poder. Pai, em nome de Jesus, entre, Deus, em lares, Pai, onde há desunião, onde há contenda, onde há, ó Deus, Senhor, ó Deus, confusão de rosto, onde há intriga, onde esse pai e essa mãe não tem paz, Senhor, em ver o seu lar dividido, na confusão desses irmãos. Que o Senhor, Deus, tire toda a confusão de rosto e que a luz do teu Espírito fulgure, Senhor, sobre a vida de todos os homens e que todos sejam abençoados, prósperos, felizes e bem-sucedidos. Amém, queridos? Amém, amados. O Senhor é Deus. Creia no Senhor na força do seu poder. Muitas vezes nós perecemos porque ao invés de irmos ao Deus que pode fazer, nós abrimos os nossos problemas para os homens e confiamos nos homens ou na força do seu braço ou na força do seu próprio braço. Mas é no Senhor que nós conseguimos alcançar aquilo que nós queremos em resposta de vida, libertação, de cura, de salvação, de transformação. Senhor, de novas todas as coisas. É do Senhor. Eu vou ler o Salmo 91 e que você receba essa palavra e se aproprie dela, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa em o nome do Senhor. Está escrito, igreja. Segurança em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei.
Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Tome posse dessa palavra. Mas uma coisa eu preciso dizer, com verdade, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que está debaixo do poder do nome de Jesus, do poder do sangue dele que foi derramado, sangue de um inocente que morreu, para dar a sua vida, dilacerando a sua carne, derramando o seu sangue em favor dos pecadores. A Bíblia diz que quando Jesus disse, Pai, está consumado, entregou o seu espírito a Deus, houve trevas sobre toda a terra, grande terremoto. E a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Missionário, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes quem tinha livre acesso ao trono de Deus era o sumo sacerdote, que entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano para remir o pecado do povo. Mas hoje você tem livre acesso. Aonde você invocar o nome do Senhor, aonde você invocar o nome de Jesus, aonde você orar com fé, com esperança, crendo, você vai ter liberdade de que o céu entre na sua casa e faça por você aquilo que ninguém mais pode fazer. Há batalhas, Pai. Há batalhas, irmãos. Perdoe aí pela palavra, Pai. Há batalhas, irmãos, que só podem ser vencidas no campo espiritual. E Deus é espírito. E importa que aqueles que o sirvam em espírito e em verdade. Comece a invocar esse Deus dentro da sua casa. Comece a pedi-lo para desfazer as obras do diabo contra a sua casa e a sua família. Se você tem sido vítima de obras do diabo, de pessoas de coração mau, que têm trabalhado contra a sua vida e têm oferecido aos demônios trabalho contra você, que você se posicione em Deus, que clame, que busque pela face do Altíssimo, que ore, que interceda pela sua casa e a sua família. E o Senhor vai te dar resposta. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está te tornando invisível aos olhos dos adversários espirituais. Que quando os demônios te procurarem, eles não vão te encontrar e não encontrarão os seus. Que o Senhor ilumine o seu rosto, a presença dos seus adversários. Que quando aqueles que estão em trevas olharem para ti, que eles enxerguem em ti a luz do Espírito de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Amém, queridos? Fiquem todos na paz do Senhor. Aleluias.